Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, todos sejam muito bem-vindos. Estamos voltando do intervalo agora, nessa segunda-feira, dia 17 de outubro, exatas 16 horas e 2 minutos. Essa aula que está sendo transmitida para você ao vivo, tá? Direto dos estúdios do canal Educação, onde você pode participar dessa aula. Pelo chat do IPTV, para os alunos que estão assistindo essa aula pela escola, e se porventura você não está na escola hoje, você pode continuar assistindo essa aula pelo YouTube, e você pode participar dela pelo chat do YouTube também, que está sendo transmitido ao vivo, simultaneamente. Deixa eu dar um salve para o pessoal de Esperantina, para Novo Oriente, Paulistana, Picos, Queimada Nova, Santana do Piauí e Sigefredo Pacheco. Acredito que eu não esqueci ninguém, não tenho certeza, mas bora lá. E para o YouTube, deixa eu ver aqui, Iago, Mardson, Davi, Alan, da professora Eliana, Franciele, Antônio Guilherme, Rômulo, quem mais? José Emanuel e Nina. Bora nós! Na aula de hoje, galera, projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, a gente trabalha com vocês dentro aqui do eixo de processos criativos. Hoje a gente não vai falar tanto desses processos criativos em si, tá bom, galera? E aí, galera, o que acontece, tá? A gente vai conversar um pouco com vocês sobre o processo de gestão dessa comunidade, tá? Nas últimas aulas a gente conversou muito sobre processo criativo, né? Como solucionar problemas, né? Problemas comunitários, por exemplo. A última aula a gente conversou com vocês sobre tecnologias sociais, conceituamos, né? Tecnologias essas que visam solucionar problemas sociais e coletivos existentes e pertinentes da nossa sociedade. Tá? Mas aí, galera, como um problema é coletivo, tá? Normalmente a gente tem essa ideia da gestão pública, tá? Como um papel de intervenção. Tá? Eu até falei para vocês assim, uma das tecnologias sociais interessantes que a gente tem no Brasil é que o nosso sal é o sal iodado, né? Eu até falei para vocês, por que o sal é iodado? Vocês lembram disso? Porque o sal, né, ele recebe esse aditivo do iodo para justamente solucionar um problema de saúde coletiva, né, que era o hipotireoidismo, tá? Pertinente, tá? Boa parte da população. Então, foi por lei, a gente tem essa interferência, tá? Então, todo o sal que a gente compra, sal comum, eles são sais iodados, tá? Então, isso é uma lei, né? E tá aí o papel da intervenção estatal, né? Nesse aspecto, tá? De permitir que essas tecnologias sociais, elas sejam acessíveis, elas cheguem para a gente. E aí há essa ideia, tá? De conversar com vocês sobre quem é esse poder, tá? Esse poder estatal, como é que ele se divide. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E, claro, que a gente vai conversar um pouquinho sobre princípios da nossa administração pública, tá bom? Na próxima aula, próxima semana, a gente também vai continuar conversando sobre esse aspecto legal, para saber fontes do direito, né? Direitos nossos como cidadãos, né? Como é que a gente pode conhecer esses direitos que a gente tem. Beleza? Pois bora conversar mais sobre essa gestão da comunidade, focando nessa ideia dos poderes, né, os princípios do direito e os poderes executivos, legislativo e judiciário. Objetivos da nossa aula é demonstrar a divisão de poderes no Brasil, diferenciar as funções diretas e indiretas de cada um destes poderes. Então, bora lá, galera. Em um sentido amplo, tá? Em um sentido objetivo, o direito tem sido tradicionalmente definido como um conjunto de normas vinculantes, de que se fazem valer recorrendo-se, em última instância, à coação. O ordenamento jurídico não está formado apenas por regras de conduta vinculantes e eventualmente impostas à coerção. Os princípios concorrem de maneira fundamental
a formação desse ordenamento. Então, os princípios funcionam como linhas que conectam esses pontos e permitem que formem o sistema judiciário, dotado de coerência, completude e independência, não redundância. Galera, o que ele está querendo dizer aqui? A gente precisa ter uma ideia, tá? Que normalmente quando a gente pensa na palavra direito, né, a gente pensa logo na palavra lei, né? A gente tem muita ideia que a legislação, ela é o que está escrito na lei, e é isso, e pronto, acabou. E não é, tá? Se assim o fosse, a gente não teria esse profissional chamado operador do direito, né? Quem é o operador do direito? É o advogado, é o promotor, é o defensor público, é o juiz, né? E tantos outros cargos referentes ao operador do direito. Então, eles existem com vários objetivos, né? Cada um tem um propósito, cada um tem um viés ali dentro dessa característica. E eles interpretam as leis, né? Eles têm a competência profissional para executar essa atividade. Nós, como cidadãos, podemos e devemos, tá? É nosso dever também conhecer a nossa lei, a nossa legislatura, certo? Pelo menos o básico dela, para exercer o nosso papel como cidadão. Né, um cidadão responsável, né, que conhece a lei. Inclusive, parte da nossa legislação diz que a gente não pode escusar, né, executar as leis por desconhecê-las. Tá? A gente não pode dizer que eu não sabia que existia essa lei, porque elas foram publicadas, como a gente vai acompanhar. Tem um princípio da administração pública chamado publicidade. Né? Então, as leis elas estão ali expostas e a gente precisa entender por que elas existem. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Mais do que uma regra que vincula condutas e normas, né? Mais do que uma lei escrita, tá? Que determina como nós devemos nos conduzir, como nós nos devemos agir, as leis elas são mediadas através de princípios, pelos quais novas leis podem ser formuladas, novas condutas podem ser interpretadas, inclusive pelos juízes, tá? Para saber justamente como a nossa conduta, se ela está certa, se ela está errada, diante de que princípio e de que critério existente a gente vai ter. Segundo o Mello 2011, o que norteia um sistema, um alicerce dele, dá à luz a diferentes normas. Né? O princípio é isso, né? Que serve de critério para a exata compreensão da inteligência e o que dá sentido harmônico. A gente vai ver, galera, que a gente tem diversos tipos de leis, tá? Leis federais, leis estaduais, municipais, e elas nascem diante desses princípios, tá? Justamente para entender um pouquinho como eles vão permear o seu andar, tá? Assim, nos princípios, temos a base para o ordenamento jurídico e para a aplicação das normas. Podemos citar alguns princípios gerais do direito, como o princípio da igualdade, da isonomia das partes, da ampla defesa e da legalidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses princípios, onde a gente vai encontrar eles na nossa legislação, porque sim, a gente vai ter que permear um pouquinho sobre a nossa legislação na aula de hoje. Tá? Por exemplo, o direito da educação ela está escrito dentro dessa grande lei chamada Constituição Federal. Não é só uma grande lei, como é a nossa maior lei. Tá? A maior lei do Brasil é a Constituição Federal. Todas as outras normas existentes no Brasil, elas servem para complementar, para explanar, explicar a Constituição Federal. Mas elas nunca vão bater de frente com a Constituição Federal. Elas não podem falar o contrário da Constituição Federal. Elas podem trazer características a mais, né? Exemplificativas, taxativas, tá? Melhorias tá? na compreensão da Constituição Federal. Mas a Constituição Federal é a nossa maior lei. Tá? Ela é a nossa lei do Brasil, tá? Todo o território nacional ela é válida e ela vai dizer alguns pontos sobre, por exemplo, o funcionamento da educação. Por exemplo, aqui, ó, a educação é um direito previsto na Constituição Federal de 1988, vale ressaltar, tá? É interessante que vocês peguem essa aula e remetam às aulas lá de história, de filosofia, tá? Nas aulas de história, o professor Flávio, a professora Kelly, aqui do canal Educação, eles vão conversar com vocês sobre as várias constituições que a gente teve no Brasil.
tá? Então, essas várias constituições existentes, elas aconteceram e elas surgiram por algum motivo, certo? E é interessante que vocês resgatem, tá? Quantas foram essas constituições, em que momento elas mudaram, certo? No artigo 205 da Constituição Federal de 88, ela vai falar um pouco sobre o direito da educação, certo? E no artigo 216, ele vai dizer que o ensino será ministrado com base em 3 princípios: igualdade, liberdade, tá? Igualdade de condições de acesso e liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar. Galera, as medidas públicas, isso aqui é uma lei, tá? É uma lei que determina como vai funcionar as medidas, as ações públicas diante desses critérios, tá? Então, medidas como ter educação de qualidade, certo? Com infraestrutura, né? E essa infraestrutura é de quê? É de sala de aula, climatizada, com professores formados, com acesso à internet, por exemplo. Isso é uma condição, tá? Para que todos possam ter um ensino de qualidade. Lembra lá das aulas de educação tecnológica e midiática, quando a gente conversou com vocês, que internet era um direito humano, né? O direito ao acesso à liberdade, à comunicação, certo? Então, medidas públicas, como, por exemplo, equipar as escolas com internet, equipar praças com acesso à internet público a todos, é uma forma de garantir essa igualdade de condições, bem como a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, o acesso a essas informações. Então, isso é previsto dentro da Constituição, e aí as medidas públicas, elas nascem dentro desses parâmetros. Os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores fundamentais de ordem jurídica. Nos princípios constitucionais, condensam-se bens e valores considerados fundamentos de validade de todo o sistema jurídico. Serve o princípio como limite de atuação jurista, o mesmo passo que funciona como o vetor de interpretação, como o princípio que tem a função de limitar a vontade subjetiva do aplicador do direito. Então, a lei ele tem esse papel de entender qual é a atuação do operador do direito, bem como o papel da interpretação dele. Os princípios constitucionais estão encontrados nos artigos 1º e ao artigo 4º, 1º, 2º, 3º e 4º, e a gente vai conversar durante a nossa aula de hoje justamente sobre esses princípios, e vocês vão observar que não basta a gente ler, né? A gente precisa, de fato, esmiuçar mesmo. Eu vou abrir com vocês, especialmente o artigo 1º, tá? Eu vou esmiuçar bem o artigo 1º para a gente desvendar um pouquinho sobre o que quer dizer cada uma dessas palavras. E claro que a gente vai passar um pouquinho também pelo artigo 2º, 3º e 4º, para vocês terem uma ideia do que são esses princípios do direito que a gente encontra dentro da nossa Constituição, certo? E a partir desses princípios constitucionais que surgem diversas outras leis e interpretações diante dessas leis, tá bom? Então, olha só, dentro de uma lei, tá? Eu vou mostrar isso melhor na aula da próxima semana, tá? Porque na próxima semana a gente vai conversar sobre direitos e deveres, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre legislação, certo? Sobre como é que se lê uma lei. Mas, enfim, a maioria das leis, certo? Elas são dotadas dessa estrutura que a gente chama de dispositivo legal, certo? São esses artigos com suas partes, tá? Esses artigos, a Constituição Federal também é uma lei dotada com essa estrutura. Então, a gente tem diversas partes, tá? A primeira parte aqui, ó, que a gente chama de cabeça ou caput. Ela diz a regra geral da lei, certo? Todas as leis são assim, o Código Penal, o Código de Trânsito, enfim, eles têm artigos, os artigos são caput, ele diz a regra geral. Às vezes é o suficiente, às vezes eu preciso de uma explicação a mais, às vezes eu preciso de uma exemplificação, e aí a gente tem três conjuntos de explicações, vamos dizer assim. A gente tem os incisos, tá? Que são normalmente numerados com algarismos romanos, certo? Nós temos os parágrafos,
E nós temos as alíneas, né, que normalmente é a linha A, a linha B, a linha C e assim por diante, certo? Então, cada um deles tem uma função ali de exemplificar, de explanar, certo? Alguma questão importante ou pertinente. Veja bem o que está no nosso caput, tá? O caput é essa cabeça, artigo 1º desse dispositivo legal. Tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da vida e da livre iniciativa do pluralismo político. Parágrafo único. Todo e qualquer poder emana do povo, o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, certo? Então, nesse primeiro dispositivo, a gente tem muita informação sobre quem é o nosso país e de como a legislação ele vai funcionar, sobre como, por exemplo, as intervenções, tá, para garantir direitos sociais, elas podem chegar diretamente para a gente. Enxergue alguns pontos aqui, tá, importantes, tá? Como, por exemplo, isso aqui, ó, República Federativa do Brasil, tá? Formada pela União. Então, normalmente essa palavrinha aqui é uma palavrinha chave para a compreensão da nossa aula, né? União, né? Às vezes ela aparece muitas vezes para a gente. Quem é essa união? Né? A nossa nação, certo? E essa nação ela é composta pelo Brasil inteiro, por todos os estados, todos os municípios, todas as pessoas pertinentes dela. E aí tá lá, ó, é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Então, quem é a união? É todo mundo, tá? E quem é esse todo mundo? A gente tem estados, municípios e DF, né? Distrito Federal. Tá? Quem é o Distrito Federal? Onde a gente conta Brasília, tá? E as cidades, antigamente, a gente chamava de cidades satélites, tá? Mas hoje a gente chama de Distrito Administrativo. Os estados, os municípios, eles são teoricamente autônomos, como a gente vai já acompanhar. Eles também têm a sua própria legislação, e isso às vezes gera muita confusão, tá? Porque a gente tem a nossa própria legislação e às vezes a gente se depara com uma notícia na internet que fala sobre uma nova lei lá em São Paulo. Aí você acha que a lei também é aqui para o Piauí, não é. Às vezes a lei é uma lei estadual, às vezes a lei é municipal, certo? E a gente precisa estar bem ligado nesse aspecto, tá? Agora, outro ponto interessante é que esse estado, município e Distrito Federal, eles são indissolúveis, tá? Eles não podem se separar, está escrito na Constituição. E esses princípios que regem artigos 1º, 2º, 3º e 4º são cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? Eu não posso modificar o que está nessa Constituição, o que está nesses artigos da Constituição, a não ser que eu precise fazer uma nova Constituição. Ou seja, essa história de que, por exemplo, um estado do Brasil queira se soltar, vamos supor que o Piauí se revolte, fala, não, cansei deste Brasil, não quero mais saber disso, está excluindo a nossa cultura, nossas tradições, a nossa cajuína, vamos se separar do Brasil, certo? Vamos ficar independentes, vamos declarar independência ao Brasil. A gente pode, pela Constituição? Não. Certo? A não ser, certo, que a gente precisa reformular essa Constituição. Mas o que garante tudo isso? Tá? Isso é garantido justamente pelo caráter que o nosso Brasil ele é uma federação. Tudo isso que eu acabei de falar é por conta dessa estrutura do Brasil como uma federação, certo? O Brasil, além de uma federação, observa que ele é uma república, certo? E ele ainda é um Estado democrático. Então, esses conceitos aqui são palavras muito fechadinhas, mas que precisam ser esmiuçadas para que a gente possa entender todos esses pontos. Observa que, como a gente diz que é um Estado democrático, eu também estou me referindo aqui lá no parágrafo único que o poder existente no país, ele vem da população. Ele vem do povo e ela pode ser exercida, e esse poder pode ser exercido por pessoas que foram eleitas, né? Na toa democrática, nós escolhemos nossos representantes ou diretamente, como a gente vai acompanhar na próxima aula. A gente pode criar uma própria lei?
Até pode, certo? Existem algumas regras para isso, tá? Então, diretamente, a gente pode também pegar esse martelo e falar assim, não, vamos exercer a nossa ação. E é isso que a gente quer dizer quando a gente tem essa palavrinha aqui, ó, soberania, certo? Nós somos um Estado soberano, certo? Nós conseguimos exercer essa nossa própria cidadania, bem como a gente é o soberano em relação, né, à autonomia entre os povos, né? Nós somos soberanos diante de outros países também, certo? Nós não somos mais maiores do que outros, mas também nós não somos menores do que outros. Nós criamos a nossa própria legislação que nos rege, ok? É claro que vão existir acordos internacionais, como a gente vai acompanhar mais à frente. Mas observa que mesmo num único artigo, num único dispositivo da legislação, a gente tem muitas informações aqui. E a gente vai ter que esmiuçar um pouquinho para entender um pouquinho. E é isso que eu quis chamar a atenção para vocês no começo da aula, certo? Que a lei, ela não é apenas descritiva. Ela também permeia a sua interpretação. E essa interpretação é uma ajuda que a gente tem aqui, é acompanhar, é comparar outros países, como a gente vai acompanhar aqui durante a nossa aula. Olha só, temos 3 princípios básicos que a gente encontra só nesse dispositivo primeiro. Primeiro princípio é o princípio democrático, tá? Que está ligado à ideia da soberania popular. O poder político pertence ao povo, certo? Que exerce por meio de representantes, quando a gente vota, certo? No deputado, no senador, no presidente, no governador, no prefeito, certo? Ou diretamente, quando a gente vai às ruas, quando a gente vota um plebiscito, por exemplo, certo? Ou quando a gente solicita a execução ou a formulação de uma lei específica, tá? Outro princípio é republicano. Diz respeito a essa palavrinha aqui, ó, forma de governo, como a gente vai ver. A gente tem forma de governo, sistema de governo, forma de Estado, certo? Regime de governo também, escolhida pelo Estado brasileiro, que garante a temporariedade do mandato. A gente vai ver que nem todos os países têm isso, né? Por exemplo, o Reino Unido, agora, o que aconteceu agora, lá no Reino Unido, esse ano? Conta para mim aqui no chat, Iago, Antônio Guilherme, Rômulo, José Manuel e todos os demais. O que aconteceu no Reino Unido esse ano? Aconteceu alguma coisa lá? Muitas coisas, né, professor? Final do ano. Me diz um evento marcante que aconteceu já nesse último semestre, nos últimos meses já. Evento super marcante que a gente teve, certo? Cadê quem é que governa aquele país? Quem é? Comenta aí para mim no chat. Quero saber que vocês estão ligados nas atualidades do mundo, certo? Acredito que vocês estão atualizados. Vocês são alunos atualizados. Tá? Vou esperar que vocês falarem. E outra ideia é o Estado, é o princípio federativo, como eu já até comentei com vocês, que é adotada a forma de Estado adotada pelo Brasil, caracterizado pela soberania de diversas ordens políticas autônomas. É a história do Estado, do município e do DF. Beleza? Exatamente, Manu Gavassi. Manu Gavassi está acompanhando nossa aula. Cantora internacional. Brincadeira. Então é isso, né? O caráter republicano do nosso Estado, ele garante que a temporariedade de quem? Dos nossos representantes legais. Então, a gente vai ver, por exemplo, que os nossos representantes que a gente elege, eles têm um tempo fixo lá para estar no poder. Por exemplo, o presidente da República, ele passa quanto tempo no poder? 4 anos. O prefeito passa quanto tempo no poder? 4 anos. O deputado federal passa quanto tempo no poder? 4 anos. E o senador passa quanto tempo no poder? Vocês sabem? Coloca para mim aqui no chat, quero saber se vocês estão ligados também. Quanto tempo o governador passa no poder, certo? Mas a gente tem uma determinação, isso tudo é previsto na Constituição, certo? E aí, cada um, claro, vai exercer uma função diferente, como a gente vai acompanhar durante a nossa aula. É diferente, por exemplo, como a Manu Gavassi disse aqui pra gente, que
a monarquia lá na Inglaterra, né? A gente tem, por exemplo, além de um primeiro-ministro, né, que sim é eleito pela população, mas a gente vai ter um rei, né? Atualmente é um rei. O que aconteceu lá na Inglaterra esse ano? A rainha veio a falecer depois de que 70 anos, né, no trono. 70 anos no trono, gente. É muito tempo, certo? E esse poder que ela exerceu, ele é vitalício. Quando ela morreu, quem passou para ela? O herdeiro, o filho, né, o Charles, o atual rei da monarquia. E se ele morrer, né, que ele já está lá com seus mais de 70 anos, né, o que acontece com o poder dele? Vai para o filho dele, para o príncipe William, e já tem uma sequência. O príncipe George já é o segundo, né? Agora não é uma terceira, é o segundo da linha sucessória, certo? Então a gente tem essa sucessão. Vamos entender agora cada um desses processos comparando a outros países para que vocês tenham essa visão, né? Esse olhar, né? Com essa visão, tá? Então, olha só, a gente tem quatro características para poder classificar como é que funciona o sistema de governo, o regime de governo, a forma de governo e a forma de Estado. Isso vai variar de país para país, tá? Então, olha só, o primeiro que a gente vai conversar aqui é o sistema de governo, tá? O que é o sistema de governo, professor? O sistema de governo é a relação entre poderes, tá? Poder executivo e poder legislativo. No próximo tempo da aula de hoje ainda, eu vou explicar direitinho para vocês os diversos poderes que a gente tem no nosso país, porque esse é o artigo 2º da Constituição, tá? Então, segundo lá Montesquieu, tá? Voltaire, eles trouxeram para a gente, né? Os filósofos trouxeram para a gente a importância da divisão de poder, tá? Então, existem várias formas de dividir o poder. Existem formas de dividir poder em poder executivo e legislativo. No Brasil, além de poder executivo e legislativo, nós temos o que? O judiciário. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Uma história que seria interessante vocês resgatarem. Podem até ser, galera, histórias infantis, aquelas histórias infantis, tipo Alice no País das Maravilhas, tinha a Rainha de Copas, né, que era uma rainha bem autoritária, né. Tem a outra historinha infantil que a gente lê bastante aqui no Brasil, é o Reizinho Mandão, aquele reizinho que do nada ele fazia um monte de lei, porque as pessoas estavam rindo, ele, ninguém pode rir, porque as pessoas estavam usando roupa tal, ninguém pode usar esse tipo de roupa, né. Então tudo que ele ficava com raiva, ele criava uma lei. Então ele era o rei, né, ele era o chefe do poder executivo e ele ainda criava a própria lei, né? Então, prevendo essa ideia de poder, né, sobrejugar, né, ultrapassar as barreiras aí do aceitável, existe essa dimensão, esse princípio da divisão de poder, tá? Quem é o poder legislativo e quem é o poder executivo, tá? Então essa divisão clara, tá, de quem faz e quem executa, né, de quem faz as leis e de quem executa as leis, tá? Poder legislativo cria as leis, poder legislativo cria as leis, poder executivo executa as leis, tá? O poder judiciário, no caso, julga o comportamento, a conduta dessas leis, certo? Quando a gente separa direitinho esses poderes, tá? A gente tem uma maior garantia de que não haja uma crescente, né? Um excesso de poder, né, exercido na mão de uma única pessoa ou uma autocracia, que é uma outra coisa, um outro regime de governo que a gente vai já comentar. No caso do Brasil, tá? A relação entre os poderes executivos e legislativo é o presidencialismo, certo? No qual existe uma independência das ações do que é o poder executivo e do que é o poder legislativo. Quem é o presidente? Tá? O presidente ele é o chefe do poder executivo. Assim como o governador é o chefe do poder executivo no estado, assim como o prefeito é o chefe do poder executivo do município, tá? Só que o presidente, ele também é o chefe não só do governo, como ele é o chefe
de Estado, certo? E quando eu digo chefe de Estado, é porque ele é o representante legal fora do Brasil, certo? Ele é a cara do Brasil fora do Brasil, certo? Qualquer presidente da República que a gente tiver. É diferente, por exemplo, lá da Inglaterra, certo? Que lá na Inglaterra eles não têm o presidencialismo. Eles têm, por exemplo, o parlamentarismo. E aí o parlamentarismo, tá? Quem é o chefe do parlamento é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro, ele é o chefe do parlamento, o local onde se cria as leis, mas ele, na verdade, ele é o chefe do poder executivo de lá. Ele era o chefe do ele é o chefe de governo, certo? Ele tem uma relação direta com quem? Com o rei, certo? Para conversar e os trâmites legais diretamente. E o rei, normalmente, ele tem esse papel ali como representante do chefe, não do governo, mas o chefe do Estado, representante legal daquela nação. Certo? Ele é a cara do Reino Unido fora do Reino Unido, certo? Ele vai estar ali acordando, falando, ok, certo, não, isso aqui não foi tão interessante, certo? Não confunda monarquia, por exemplo, com a autocracia, né? Que é esse regime autoritário do governo, certo? Então, o parlamentarismo a gente vai ver, por exemplo, lá no Reino Unido, certo? A gente tem um parlamento e esse parlamento é normalmente regido pelo primeiro-ministro, tá? Margaret Thatcher, Churchill, por exemplo, são figuras emblemáticas do Reino Unido como primeiros-ministros durante o reinado da Rainha Elizabeth II, né, que foi a última rainha que veio a falecer, certo? E esses nomes são muito fortes lá nas aulinhas de história, tá? Só que a gente não entende muito bem qual é essa função desse primeiro-ministro. Galera, ele é o chefe do Estado, certo? Ele é o chefe do Estado, não, desculpa, ele é o chefe do governo, tá? Porque a gente está falando de sistema de governo, certo? Então, aqui já tem uma maior interdependência. Os mandatos desse primeiro-ministro, ele é mais incerto e a chefia, ele é dual. Aí a gente entra no fato, no regime de governo, tá? O que seria esse regime de governo? É a historinha lá que eu falei para vocês do reizinho mandão, certo? A gente tem a autocracia. O governante impõe as decisões ao povo, tá? Então aqui a gente vai pensar no totalitarismo, na tirania, certo? Então ditaduras, por exemplo, tá? Então ao longo das aulas de história vocês vão entender várias histórias que a gente já teve ao longo no Brasil não, mas no mundo afora, não só no Brasil, mas no mundo afora, de governos, tá? De regimes e governos autocráticos, né? Totalitários, ditadores, tá? No qual não foi, né? Não houve uma escolha do povo pela qual aquele regime, certo? Houve alguma quebra, algum golpe, tá? De Estado, no qual, certo? Quem se tornou líder passou a ser o grande reizinho mandão, vamos dizer assim, e pondo ordens e a população tendo que seguir essas ordens à risca. Ok? Ou seja, não houve um poder emanando do povo, tá? Então, quando a gente lê na Constituição, mostrando aqui, ó, que o poder emana do povo, a gente está falando desse regime democrático, isso é regime de governo. E esse regime, olha só, esse poder pode ser exercido diretamente quando a gente vai lá e solicita a criação de uma lei, tá? Ou quando a gente escolhe nosso representante legal, certo? E aí, ó, tá aqui, ó. Democracia, ela pode ser direta, o povo exerce diretamente, tá? A gente vai lá na Câmara e solicita, e cria e manda um projeto de lei. Indireta, quando o povo participa por meio de seus representantes, e semidireta, ou participativa, que combina a democracia indireta com alguns institutos da democracia direta. Certo? Vai depender da situação, a gente vai ter essa variação, ok? Então, em geral, o que a gente tem aqui no Brasil? Democracia. Nós escolhemos os nossos representantes, tá? E isso é interessante, tá? Outro ponto interessante, ó, não confundam, tá? Normalmente a gente fala muito sobre reinado, a pessoa já pensa que é uma tirania. Não é muito bem por aí. Tá? É interessante vocês resgatarem, por exemplo, nas aulas de história, por exemplo, a Revolução Francesa.
tá? O que aconteceu lá com o reinado do Henrique XIV, acho que é isso, tá? Lá com a Maria Antonieta, por exemplo, tá? Então tem até um filme bem famoso dela, né? Maria Antonieta, tá? É uma rainha da França, tá? Que a sociedade estava em crise financeira gigantesca e o reinado estava lá, ó, por cima. Galera, o Estado, tá? Quando você procura qualquer mensagem, qualquer opinião de brasileiros que vão morar na Inglaterra, né, conversando com ingleses, vocês vão ver que existe esse sentimento, tá, de valorização daquela monarquia, tá? Vai ter várias pessoas criticando a atual monarquia da Inglaterra, do Reino Unido, vai, tá? Mas vocês vão ver esse sentimento de pertencimento, tá, de aceitação. Tá? Essa monarquia, se ela não tem, certo, esse interesse da população, se essa monarquia não serve ao seu povo, tá? É claro que essa sociedade não vai aceitá-lo, tá? A Revolução Francesa, por exemplo, ela é muito marcada por isso, por essa sociedade que não estava lá muito bem aceitando o que? Os comportamentos sociais da elite, tá? Monarca. Tá? É muito interessante esse momento. A gente tem alguns, até cientistas, que fizeram parte do processo de ruptura, né? E não no aspecto positivo, mas no aspecto negativo. Né? A gente tem alguns cientistas que foram, né, grandes coletores de impostos e que isso revoltou boa parte da população ali na Revolução Francesa, tá? Então, nem sempre a monarquia ela vai estar associada a esse caráter autocrático, tá? Você pode ver a monarquia da Inglaterra, por exemplo, como ela é bem aceita, certo? Não só por fora do país, mas por dentro, pela própria nação, que é pelo qual esse representante o governa. Certo? Mas, em geral, galera, a monarquia é uma forma de governo, como aí a Manu Gavassi marcou aqui pra gente, tá? Manu Gavassi, bota teu nome real, porque eu fico te citando, mas... Ai... Não... Bora lá. Então, a monarquia ela é marcada pela hereditariedade, né? Ou seja, o cargo ele não é eleito, tá? Eu pertenço àquilo dali. Eu nasci com esse privilégio, vamos dizer assim. A atual rainha, por exemplo, atual não, a última rainha que a gente teve lá na Inglaterra, a gente não, que eles tiveram lá na Inglaterra, recebeu esse trono do pai dela, né, que era o segundo da linha sucessória, né? O primeiro irmão dele mais velho abdicou do poder, certo? E aí ela ganhou, tá, essa linha sucessória, mas a hereditariedade, ela é vitalícia. Enquanto a rainha estava viva, vou chamar de Manu agora. É, ela é vitalícia no aspecto, por exemplo, da atual rainha. Acredito que foi o maior mandato da história, tá? Da humanidade. 70 anos, ela entrou em 52 e veio a falecer em 22, tá? Ela viu três ou foi quatro papas, ela viu guerras mundiais, então é um tempo muito, muito grande, muito extenso. Tá? E a irresponsabilidade, aí cuidado com a palavra, tá? A irresponsabilidade parece que ele é irresponsável, tipo a Maria Antonieta. Existe uma falsa lenda que a Maria Antonieta, ela disse a frase, as pessoas, a população lhe cobrou, né, que a população passava fome, tipo assim, não tinha pão para comer, basicamente era isso, né? Pão, imagina não comer pão, né? E ela disse assim, ok, se não tem pão, comam brioche. Se não tem pão, comam brioches, né? Que é um pãozinho mais chique, né? Aí tu imagina o descaso, né? Na prática, não se tem comprovado que ela disse isso, mas que havia um certo privilégio daquela monarquia que realmente desprezava. Tinha gente passando fome? Era? Não sei.
Não me importa, certo? Isso é, de fato, irresponsável. A atual monarquia lá, britânica, por exemplo, ela não precisa ficar prestando conta tintim por tintim, como é, por exemplo, um chefe de Estado brasileiro. Tá? Um chefe de Estado brasileiro, um governador, um prefeito, um presidente, precisa prestar conta tintim por tintim. Agora, a atual monarquia lá na Inglaterra não tem. Eles têm um valor X que eles precisam, que eles podem receber, certo? Da contribuição, tá? Um valor até relativamente fixo. Agora, como eles fazem essa divisão é particular deles, tá? Porque o dinheiro é deles, de certa forma. Mas eles não podem, de fato, se negar a enxergar a própria população, as necessidades daquela população, certo? Isso aí feriria princípios aí de moralidade, como a gente vai acompanhar mais à frente. O que a gente tem aqui no Brasil, galera, é a República, tá? E a República ela é marcada justamente pelos nossos representantes não terem essa hereditariedade, tá? Eles são eletivos, a gente escolhe, a gente vota esses representantes para exercer o poder que é nosso, tá? O poder não é deles, é nosso, tá? E aí a gente escolhe um para poder conseguir falar o que todo mundo quer falar. Difícil, né? Não é fácil, tá? Ele tem um caráter temporal, tá? Eu até perguntei para vocês, né? Vocês não me disseram, tá? O presidente passa 4 anos no poder, governador passa também 4 anos, prefeito 4 anos, deputado federal 4 anos, deputado estadual 4 anos, senador. Passa 8 anos, gente, certo? É diferente, tá? Cada um deles tem uma idade mínima para poder exercer aquele papel, enfim. Mas, enfim, é temporário, certo? E normalmente a gente não deve ter a capacidade de reeleger, salvo algumas exceções, tá? E responsabilidade. O que é essa responsabilidade? É prestar contas, tá? E a gente precisa, né? A gente deve cobrar, tá? Afinal de contas, o dinheiro também é nosso, né? A gente contribuiu, né? Nós como contribuintes, nós queremos saber para onde é que vai esse dinheiro, né? Se não é para a gente também. Por fim, a gente vai conversar aqui sobre forma de Estado, tá? E o Brasil, como eu já disse para vocês, ela é uma federação, tá? E a federação é a união de diversos entes. Quem são esses entes? Tá? No caso do Brasil, esses entes são o Estado, o município e o DF, que é o Distrito Federal, tá? Não é indissolúvel, ou seja, eu não posso me separar, pedir independência do Piauí para gerar um outro estado, um outro país. Eu não posso, eles são independentes, mas eles são autônomos, tá? No aspecto financeiro, no aspecto de criar leis. É claro que essa autonomia tem limite. Tem limite no aspecto de não pode pedir independência e é independente no aspecto, se tem uma lei federal que determina uma ação, eles não podem criar uma legislação específica. Tá? Ao contrário, por exemplo, do que a gente encontra hoje na Dinamarca ou na França, que são países unitários. Tá? A gente não tem essa separação estatal, a gente tem um único bloco, e sim, esse único bloco ele se descentraliza a sua administração. Tá? Então, é um único bloco onde cria-se as suas leis e essas leis são distribuídas em um único estado. Galera, tem muito a ver também com o tamanho daquele país, tá? E o processo histórico pelo qual ele foi formado. Tá bom? Então, os vários motivos levam à formação de um estado unitário, tá bom? E só para fechar, o nosso tempo já fechou, mas só para fechar aqui, ó, os Estados Unidos não são exatamente uma federação, eles são uma confederação, tá? No qual cada estado ele tem uma maior autonomia comparado ao exemplo do Brasil, né? À toa que lá as leis são muito diferentes de estado para estado, tá bom? Queridos, a gente vai dar um break agora, a gente volta em instante no nosso segundo tempo.